Meu nome é Ronaldo Batista, sou de Guariba, interior de São Paulo, tenho 47 anos. E o que vou contar aqui não é invenção, nem história para enganar ninguém. É o que aconteceu comigo, e pode acreditar, se não tivesse sido comigo, eu mesmo duvidava. Eu nunca fui homem de igreja. Desde pequeno, carreguei a raiva no peito como se fosse medalha. Cresci vendo minha mãe ajoelhada diante de uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, que ela tinha herdado da minha avó. Eu achava aquilo perda de tempo. Ela acendia a vela, fazia promessa, e eu via o leite faltar na mesa. Isso me doía, me dava ódio. Pensava, de que adianta rezar para uma boneca de barro se a vida continua dura? Fui crescendo com esse pensamento. A fé virou piada para mim. Quando fiz 15 anos, já xingava quem falava de Nossa Senhora perto de mim. Meus amigos riam e eu achava que estava abafando. Quando minha mãe morreu, com um terço enrolado nos dedos e a imagem da santa do lado, eu jurei que nunca mais ia deixar aquilo entrar na minha casa. E cumpri. Depois dos 30, virei o que o povo chama de revoltado com Deus. Vivia de bico, fazia de tudo um pouco. Roçava quintal, consertava cerca, carregava saco na feira. Trabalhava duro, mas o dinheiro escorria pelos dedos. A bebida foi virando muleta, o cigarro virou companhia, e a solidão foi crescendo como um mato em lote abandonado. Foi numa dessas fases ruins que resolvi fazer a maior besteira da minha vida. Tinha passado a semana sem serviço, com as contas tudo atrasadas. Luz cortada, geladeira só com água. Fui mexer numas coisas velhas no quartinho do fundo e lá encontrei uma caixa que tinha ficado da minha mãe. Dentro tinha 3 imagens de Nossa Senhora Aparecida. Uma grande, com um manto azul bordado, outra pequenininha de plástico e uma de madeira escurecida pelo tempo. Pareciam me olhar. Na hora, uma raiva me subiu que não sei explicar. Um nó na garganta, um calor no rosto. Peguei aquelas imagens, fui até o terreiro e comecei a catar galho seco, folha, pedaço de pau. Fiz uma pilha no chão e joguei tudo ali. A vizinha da frente gritou: "Ronaldo, o que você está fazendo, homem de Deus?" Gritei de volta. "Tô me livrando de mentira, tô queimando o que nunca me ajudou." Ela se calou e eu acendi o fósforo. O fogo subiu rápido. As chamas dançavam, engolindo as imagens como se fosse papel. O cheiro era forte, um misto de madeira, plástico derretido e alguma coisa que eu não sei dizer. Mas o pior nem era o cheiro, era o silêncio. Porque ali naquele momento, no meio do fogo, senti um vazio, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado à força. Meus olhos arderam, não sei se era da fumaça ou das lágrimas que começaram a cair sem eu perceber. Fiquei parado olhando a imagem derreter. A de madeira demorou mais, parecia resistir. Vi o rosto sumir devagar. Aquilo me deu um aperto, o peito pesou, me deu enjoo, tontura. Senti a perna fraquejar. Quis gritar, mas a voz não saiu. Quando o fogo apagou, sobrou só cinza e carvão. Eu me sentei no chão duro, suado, tremendo, e ali fiquei por horas. A noite caiu e eu nem vi. Nenhum vizinho veio falar comigo. Eu sabia que estavam comentando, mas eu não ligava mais. Naquele momento, algo dentro de mim tinha quebrado. E não era só a imagem, era a minha alma. No outro dia, quando acordei, ainda estava sentado ali. As costas doíam, a cabeça latejava. Mas o pior era o peso no coração. Um peso que não passava. Um buraco que não tinha fundo. Comecei a ouvir a voz da minha mãe na cabeça. Ela dizia, como dizia quando eu era menino: "Filho, não zomba do sagrado. Nossa Senhora é mãe. E mãe não se cospe, não se queima. Mãe se respeita." E eu chorei. Chorei como criança. Chorei de soluçar. Sozinho, no meio do quintal, diante das cinzas do que eu mesmo destruí. Só que isso, meu irmão, isso foi só o começo, porque a vida começou a descer ladeira abaixo com força. O que eu achava que era azar virou pesadelo, coisa que só vivendo para entender. O fundo do poço, como eu aprendi, tem porão, e eu estava indo direto para lá, sem freio, sem luz, sem fé. Mas o que eu não sabia era que Nossa Senhora, mesmo queimada, esquecida, cuspida, ela ainda ia me mostrar que nunca tinha me deixado. Depois da fogueira, eu pensei que ia sentir liberdade,
queimando aquelas imagens, achei que estava rompendo com tudo que me amarrava ao passado. Mas o que eu rompi mesmo foi com a última coisa que ainda me segurava de pé. Porque dali pra frente, a vida virou um vendaval que não acabava nunca. E eu, meu irmão, era só um saco vazio voando no meio da tempestade. A primeira coisa que aconteceu foi o trabalho secar de vez. Eu já vivia de bico, mas sempre tinha um trampo ou outro. Capinar lote, ajudar em mudança, carregar saco na feira, essas coisas. Só que depois daquela semana, ninguém mais me chamava pra nada. Nem um bom dia eu ouvia mais. A vizinhança começou a me evitar. Os olhares que antes eram de pena viraram medo. Até os moleques que jogavam bola na rua me olhavam torto, como se eu fosse um bicho. Teve um dia que fui pedir um prato de comida na casa da Dona Adélia, uma senhora que sempre me ajudava desde que minha mãe faleceu. Ela me atendeu pela fresta da porta com o terço na mão. Disse que estava ocupada, que tinha visita. Mentira! Eu ouvi a novela passando e o cheiro de arroz com alho vindo da cozinha. Na hora, meu estômago roncou tão alto que parecia leão preso. Saí dali com a cabeça baixa, sentindo que tinha virado um fantasma. Mas a fome era só o começo. Um mês depois da fogueira, comecei a sentir uma dor estranha no peito. Era um aperto que ia e vinha. Achei que fosse ansiedade dessas que a gente sente quando o mundo pesa demais. Só que piorou. A dor descia pro braço, formigava. Fiquei tonto. Caí no chão do barraco, sozinho, sem ninguém por perto. Fiquei lá por horas esperando alguém passar, mas ninguém passou. Quando consegui levantar, fui andando devagar até o postinho. Cheguei lá com a roupa molhada de suor, os olhos fundos e a alma vazia. A enfermeira me olhou assustada. "Seu Ronaldo, o senhor tá passando mal?" "Não tô vivendo, minha filha. Só tô tentando não morrer." Fizeram uns exames, me deixaram deitado numa maca. O médico falou que era princípio de infarto. Disse que era para eu ir para Ribeirão, fazer exame mais profundo. Mas eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus. Voltei para casa a pé, me arrastando. Naquela noite, deitado num colchão velho, com os gatos miando lá fora e a goteira pingando no balde, eu olhei para o teto e falei em voz alta: "Se Deus existe mesmo, por que me esqueceu? Por que deixou eu chegar nesse ponto, hein?" E o silêncio respondeu. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo tinha me deixado para trás. Foi ali que comecei a ter os pesadelos. Eu sonhava com fogo. Sempre o mesmo sonho. Eu estava diante da fogueira, as imagens queimando e uma mulher me olhava do meio das chamas. Ela não dizia nada, só me encarava. Um olhar triste, mas firme. E eu acordava suado, com o coração disparado, todo santo dia. Tinha noites que nem dormia, ficava sentado com o rosto entre as mãos, tentando entender onde foi que me perdi. Às vezes me pegava falando sozinho, lembrando da minha mãe, do jeito que ela passava o dedo no terço, do cheiro do bolo de fubá que ela fazia toda quarta-feira, das músicas que ela cantava enquanto varria o quintal. Foi numa dessas noites que minha cabeça começou a virar. Acordei assustado com um barulho no quintal. Saí lá fora achando que era bicho, mas era só o vento. E no meio do vento ouvi uma coisa estranha. Era como se alguém tivesse me chamado. "Ronaldo", baixinho, como sussurro. Fiquei parado um tempo, o coração batendo forte. Olhei para o lugar onde tinha sido a fogueira. As cinzas já tinham sumido. A terra estava seca. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, eu senti um cheiro de vela queimando. Aquele cheiro doce que só quem já acendeu vela em promessa conhece. E ali, no meio da escuridão, senti uma lágrima escorrer. Nem sei porquê. Só sei que chorei de novo. No dia seguinte, comecei a me sentir pior. Tive febre, calafrio, as pernas tremiam. Deitei e não consegui mais levantar. Passei 3 dias sem comer, só tomando água da torneira. Tava pronto para morrer. Só que, na madrugada do 3º dia, algo aconteceu. Acordei com uma luz entrando pela janela. Era uma luz azulada, suave, como luar em noite de festa. E de novo, aquela voz, agora mais clara. Não era voz de homem, era de mulher, doce, mas firme. "Filho, você não foi esquecido." Tentei levantar, mas não consegui. A luz sumiu devagar.
e no lugar dela só restou o cheiro de flores, flores frescas, flores de igreja. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu ainda estava doente, fraco, quebrado, mas um sentimento nasceu ali. Era um arrependimento doído, um peso na alma que me fez entender o que eu destruí com fogo, ela ia reconstruir com misericórdia. Se você chegou até aqui, deixe seu amém nos comentários. Quando a gente está na beira da morte, tudo muda. Os pensamentos, o orgulho, até a lembrança muda de cheiro. Já não é mais só tristeza, é um arrependimento que te quebra por dentro. E eu estava assim, estirado naquele colchão mofado, sentindo o corpo falhar, a respiração falhar, até a fé, que eu nunca tive, dava sinal que queria nascer. Só que eu ainda resistia, ainda era teimoso. Ainda me achava forte demais para pedir ajuda a uma santa que eu tinha queimado. Mas o corpo não mente, a alma também não. No quarto dia daquela febre braba, eu senti que estava indo embora. Era como se alguém tivesse puxando minha alma pelo pé. Tive delírio, alucinação, suor frio, tremedeira. Não conseguia comer, falar, nem abrir os olhos direito. Mas ouvia tudo, o barulho da rua, o latido dos cachorros, os trovões de longe. Aí, de madrugada, aconteceu. Era quase 3 da manhã, acho. A casa estava escura. Nem sei se era sonho ou realidade, mas ouvi a porta abrir com um estalo leve, como se alguém muito leve tivesse entrado. E então, um cheiro. Flor, mas não flor de perfume, flor de igreja, flor de coroa, de procissão. Um cheiro que parecia que a alma reconhecia. Tentei abrir os olhos, vi só uma luz fraquinha no canto do quarto. E de dentro da luz, uma figura. Não era mulher comum. Era alguém coberta por um manto azul escuro. O rosto, eu nem consigo descrever direito. Era paz, mas não uma paz que acalma. Era uma paz que te faz chorar, que te desnuda, que mostra tudo o que você é, mesmo que você não queira ver. Ela chegou perto da minha cama sem fazer barulho. Se ajoelhou no chão e me olhou. E nesse olhar, meu irmão, eu vi tudo o que eu fiz. Vi eu quebrando a imagem, vi eu cuspindo na fé da minha mãe, vi eu gritando para o céu chamando Deus de covarde, vi até o dia que minha mãe morreu segurando aquele terço. Tudo passou nos olhos dela, mas o que tinha neles não era raiva, era dor por mim, como uma mãe que vê o filho se afogar e não consegue esticar o braço a tempo. E ela falou, e eu escutei como se fosse dentro da cabeça: filho, eu nunca deixei de estar aqui. As lágrimas brotaram como nascente. Eu não chorei, eu desabei. O corpo tremia, a alma tremia. Eu só consegui dizer com voz quase sumida: me perdoa, eu não sabia, eu não sabia. Ela colocou a mão no meu peito. Era quente, mas não queimava. Era um calor que curava. A dor sumiu, a febre foi embora. O coração que batia fraco voltou com força. Me senti leve, como se flutuasse. A luz dela foi ficando mais forte e depois sumiu devagar, igual vela que apaga com sopro manso. Fiquei ali, deitado, respirando fundo. O cheiro de flor ainda estava no ar. E eu sabia com toda a certeza do mundo. Nossa Senhora Aparecida tinha vindo pessoalmente me visitar. Ela entrou naquela casa que ninguém mais entrava. Me tocou quando ninguém mais queria me tocar. Me viu quando até eu tinha me esquecido de mim. Quando o dia clareou, eu levantei. Pela primeira vez em semanas, com as pernas firmes. Fui até o espelho e nem reconheci o rosto. Não era milagre só de corpo, era de alma. O rosto estava limpo, os olhos tinham brilho, o peito não doía mais. Saí na rua, o sol batendo no rosto. As vizinhas que antes desviavam, agora me olhavam assustadas. Uma delas, a dona Elza, chegou perto e disse: Ronaldo, você tá bem? A gente já estava achando que você tinha morrido. Eu sorri, coisa que eu não fazia meses. Tô vivo, dona Elza, pela graça de Nossa Senhora, e eu preciso de uma imagem dela. Ela regalou os olhos, fez o sinal da cruz na hora, quase chorou.
Correu em casa e voltou com uma imagem pequena, de gesso dessas de oratório. Eu peguei com as 2 mãos, como quem segura um filho recém-nascido. Beijei e senti um calor de novo no peito. Ajoelhei ali mesmo, no meio da rua de terra, e disse em voz alta: Mãe Aparecida, eu destruí o que a senhora representava, mas hoje eu entendi que o amor da senhora é maior do que minha ignorância. Me aceita de volta. E ela aceitou. Porque o milagre não foi só me curar. O milagre foi me fazer entender que eu era amado mesmo quando ninguém me amava, nem eu mesmo. Mas ainda tinha muito que consertar, muita coisa para pedir perdão, muito chão pela frente. Só que agora eu sabia que não estava mais sozinho. No dia seguinte, acordei cedo, lavei o rosto, coloquei uma roupa limpa que estava guardada fazia tempo e fui até o lugar onde queimei as imagens. O chão ainda tinha marcas, a terra preta endurecida. Me ajoelhei ali, no meio do quintal, e comecei a rezar do meu jeito. Não sabia a Ave Maria direito, nem os mistérios do terço. Só sabia pedir perdão e agradecer. Era como se eu falasse com uma mãe que eu tinha machucado e agora estava tentando abraçar de novo. Chorei, chorei de soluçar e jurei que ia refazer minha vida. Só que promessa não se cumpre só com lágrima, tem que ter atitude. Então comecei pela vizinhança. Bati na porta da Dona Elza de novo. Ela me recebeu com o terço na mão, ainda meio desconfiada. Antes que ela falasse qualquer coisa, eu disse: Dona Elza, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu disse. Pela raiva, pela falta de respeito, pelos gritos. A senhora não tinha obrigação de me ajudar, mas mesmo assim me deu aquela imagem. Eu estou tentando mudar, de verdade. Ela segurou minha mão com força. Os olhos dela marejaram. Ronaldo, eu rezei por você todo dia, meu filho, e eu sabia que Nossa Senhora ia te alcançar. Ali foi o primeiro abraço que recebi depois de muito tempo, e com ele veio um alívio no peito, um perdão de gente que vem junto com o perdão de Deus. Depois fui na casa da Dona Adélia, aquela que fingiu que tinha visita quando fui pedir comida. Ela abriu a porta com vergonha, mas antes que ela dissesse qualquer desculpa, eu já fui falando. Eu entendo a senhora, viu? Eu era bruto, falava demais, assustava o povo. Mas eu não sou mais aquele homem. Eu fui visitado por Nossa Senhora. Ela veio até mim e me salvou. Ela se espantou. Como assim, Ronaldo? A santa apareceu para você? Apareceu, não em sonho, em carne, luz e cheiro de flor. E ela me perdoou. Agora eu tô tentando fazer o mesmo com os outros. Me perdoa também? Ela me puxou para dentro de casa, preparou um prato de comida e choramos juntos ali, sem vergonha. Nos dias seguintes, comecei a limpar a casa. Joguei fora as garrafas de cachaça, os maços de cigarro, as revistas podres que guardava no armário. Lavei o chão, consertei a cerca do quintal, arrumei até a torneira da pia, que vivia pingando. Cada coisa que eu ajeitava parecia que limpava um pedaço da minha alma. E no canto da sala montei um altar, simples, com a imagem que Dona Elza me deu, uma vela branca, um copinho com flor do quintal. Todo dia acendia a vela, ajoelhava e falava com ela como se fosse com minha mãe. Às vezes só agradecia, às vezes só chorava. E foi nesse altar que eu tomei coragem para ir até o padre da cidade. Cheguei na igreja com o chapéu na mão, igual o menino pedindo desculpa. Esperei a missa acabar e fui até ele. O padre Osvaldo era um homem sério, calado, mas de olhar profundo. Quando me viu, ficou meio surpreso. Eu nunca tinha entrado naquela igreja. Padre, eu sou o Ronaldo. O senhor deve ter ouvido falar de mim. Fui eu que queimei as imagens da minha mãe no quintal. Fui eu que falei besteira da Nossa Senhora. Mas ela veio até mim. Ela me salvou. Eu queria pedir perdão, padre, e queria saber se ainda tem lugar para mim aqui dentro. Ele me olhou por uns segundos que pareceram minutos. Depois colocou a mão no meu ombro e disse: Filho, a casa de Deus tem porta grande. Sempre cabe mais um filho que volta. E foi ali que comecei a participar das coisas da igreja. Primeiro meio envergonhado, lá no fundo. Depois fui me aproximando.
Comecei a ajudar na limpeza, nas quermesses, carregava banco, varria o salão. O povo olhava espantado, mas aos poucos começaram a aceitar. E quando chegou o mês de outubro, mês da padroeira, o padre me chamou no canto e disse: Ronaldo, esse ano você vai levar a imagem da Nossa Senhora na procissão. É você quem vai carregar ela. Fiquei sem palavras. Meus olhos encheram. Lembrei do fogo, da cinza, da vergonha. E agora eu ia carregar ela diante da cidade inteira, como se ela dissesse: eu te levantei, agora anda comigo. No dia da procissão, vesti a camisa branca que ganhei da paróquia. Peguei a imagem com cuidado, como quem carrega o coração, e andei pelas ruas que antes eu caminhava bêbado, sujo, xingando Deus. Agora eu ia limpo, ajoelhado por dentro, em silêncio, com o peito cheio de gratidão. A cidade toda olhava. Alguns choravam, outros aplaudiam, mas eu só enxergava ela, a mãe, no meu braço, no meu peito, na minha vida. Depois daquela procissão, quando levei a imagem da Nossa Senhora no braço pela primeira vez, parecia que algo dentro de mim tinha virado de vez. Como se, enfim, o milagre estivesse completo. A partir dali, eu não era mais o homem que queimou imagem nenhuma. Eu era o homem que foi salvo por ela. E isso, meu irmão, muda tudo. No começo era estranho. O povo da cidade ainda me olhava com aquele jeito torto, como quem diz: será que mudou mesmo? Tinha os que cruzavam a rua quando me viam vindo, e outros que só balançavam a cabeça com desconfiança. Mas eu entendi. Eu sabia que eu tinha deixado ferida demais para cicatrizar de uma hora para outra. Então fiz o que Nossa Senhora me inspirou a fazer. Não falei mais, comecei a mostrar. Ajudava onde podia. Todo sábado eu estava na porta da igreja limpando as cadeiras, varrendo o chão, acendendo vela. No domingo, ajudava a distribuir alimento para quem tinha menos do que eu. Olha que ironia! Eu, que cheguei a pedir comida de porta em porta, agora carregava a cesta básica para outros. A graça de Deus tem dessas reviravoltas que ninguém explica, só sente. E aí, uma coisa linda começou a acontecer. As pessoas que antes viravam o rosto começaram a me chamar. Ô Ronaldo, vem aqui ver se você consegue dar um jeito na cerca. Ô Ronaldo, me ajuda a buscar lenha. Eu fazia tudo com gosto, com prazer. Não por troca, mas porque cada vez que eu ajudava alguém, era como se ajudasse a mim mesmo, o Ronaldo de antes, perdido, bravo com o mundo, sozinho. Foi então que a notícia do meu milagre começou a se espalhar. Primeiro no boca a boca, depois veio gente de fora para ouvir a história. Me chamavam de convertido, de ex-perdido, até de milagre ambulante. Eu não gostava de nenhum desses nomes. Eu dizia: sou só um cabra teimoso que foi alcançado por uma mãe teimosa, porque só com muito amor para ir buscar um homem como eu. E aí veio o convite mais doido da minha vida. Uma senhora da comunidade, Dona Carmen, me chamou para dar um testemunho numa novena, num bairro afastado aqui de Guariba. Eu gelei, nunca falei em público, nunca segurei microfone. Mas ela insistiu. Ronaldo, tem muita gente lá que tá como você tava, sem fé, sem rumo, zombando daquilo que não conhece. Você pode ser a chance de um deles mudar. Aceitei, mas fui tremendo. Cheguei lá de camisa limpa, calça passada, o terço no bolso. Quando subiram comigo no altar improvisado, vi aquele povo todo sentado em cadeira de plástico, com o olho arregalado. A maioria não me conhecia, mas eu comecei contando tudo. Desde a raiva da infância, a fogueira no quintal, a febre, a aparição, até o dia da procissão. E no final, falei com a voz embargada. Eu achava que era tarde demais, que já tinha feito coisa demais para ser perdoado. Mas Nossa Senhora me ensinou que mãe não desiste de filho, mesmo quando o filho cospe no rosto dela, mesmo quando ele bota fogo na casa, mesmo quando ele se afasta, se suja, se afunda. Mãe busca, mãe perdoa e mãe cura. Teve silêncio, um silêncio pesado. E então ouvi um choro, depois outro. Quando vi, metade daquelas pessoas estavam com o rosto molhado. Um senhor levantou a mão, gritando: Eu também quero mudar, Ronaldo, me ajuda.
Desci do altar e abracei ele. Depois outro veio, depois mais um. E ali, naquele pátio humilde, aconteceu o que eu chamo de rebanho de reconciliação. Gente quebrada se juntando para recomeçar. Não por minha causa, mas por causa dela, que me usou como um instrumento. Depois disso, outros convites vieram. Igrejas de outras cidades, encontros de jovens, grupos de oração. E eu ia, sempre com minha imagem de Nossa Senhora nas mãos. Não importava se era em salão chique ou barracão de lona. Onde chamassem, eu ia, porque minha missão virou essa, contar com o coração escancarado o que eu vivi. Mas a maior alegria mesmo veio de onde eu menos esperava. Um dia, mexendo nas coisas velhas da casa, achei o terço da minha mãe. Tava sujo, embolado, dentro de uma caixa de costura. Peguei na mão, limpei com cuidado e levei até a igreja. Pedi ao padre para abençoar. Ele fez com carinho. E naquele domingo, levei o terço no peito, pendurado, como se fosse armadura. Depois da missa, uma menina de uns 12 anos veio correndo até mim. Moço, minha mãe falou que o senhor virou um milagre, é verdade? Me abaixei e sorri para ela. Não sou milagre não, filha. Milagre é o que Nossa Senhora faz com a gente quando a gente deixa ela entrar. Ela sorriu e me deu um abraço apertado. Ali entendi. O bem que a fé faz num homem não para nele, transborda, vira corrente, vira luz, vira vida nova nos outros. Minha vida já tinha virado outra. Eu estava firme na caminhada, rezando todo dia, ajudando a comunidade, cuidando da casa e das pessoas como nunca antes. O povo da cidade já me tratava diferente. Eu tinha virado o homem da fé, o que viu a santa, o que se levantou do fundo do poço. Mas o que ninguém sabia é que ainda faltava uma coisa. Uma ferida que eu tinha enterrado lá no fundo, coberto com terra, como quem esquece bicho morto no quintal. Só que ferida enterrada, uma hora volta, e volta para provar se a gente mudou mesmo ou só pintou o rosto por cima da lama. Era uma quinta-feira quente, daquelas que o sol racha o chão. Eu estava na frente da igreja, pintando o muro com os meninos da catequese. Foi aí que vi, vindo lá da rua de cima, cambaleando, com uma mochila nas costas, sujo, barbudo, mais magro que poste, o João Célio. Se você é de Guariba, você conhece esse nome. E se você me conheceu antes da minha mudança, sabe que João Célio era o meu maior inimigo. Foi ele quem me fez perder emprego uma vez, mentindo para o patrão dizendo que eu roubava. Foi ele quem espalhou pela cidade que eu era endemoniado depois que queimei as imagens. Foi ele que bateu na minha porta bêbado uma noite, cuspindo na cara da minha mãe e gritando que santa nenhuma salvava vagabundo igual eu. O ódio que eu carregava por ele era tanto que mesmo depois da minha conversão, eu nunca tinha conseguido rezar por ele. Nunca. Sempre pulava o nome dele nas orações, como se não existisse. Mas ali, na frente da igreja, debaixo daquele sol, ele apareceu. Tava mal, um bagaço, e me viu, e congelou. Eu vi nos olhos dele que ele pensou em fugir, mas as pernas não deixaram, tava fraco. Abaixou a cabeça e tentou passar por mim sem dizer nada. Ô, João! Ele parou. Você tá com fome? Ele demorou para responder. Ficou ali, parado. Depois assentiu com a cabeça, sem me encarar. Vem comigo. Levei ele para o salão da igreja, esquentamos um pouco de arroz e frango doado. Ele comeu como quem não via comida fazia dias. Não falou nada, só comia e fungava, tentando esconder o choro. Quando terminou, ficou sentado olhando para o chão. E aí falou, baixinho. Eu sei que você devia me mandar embora. Eu sei o que eu fiz com você, com sua mãe, com a santa. Mas eu tô acabado, Ronaldo, e você é o único que pode me escutar agora. Aquilo me pegou no peito. Eu respirei fundo. Olhei para a imagem da Nossa Senhora no altar do salão. A mesma imagem que um dia eu queimei parecida. E lembrei, ela me acolheu quando era pior que ele. Sentei do lado dele e falei, João, você sabe o que é perdão? Ele balançou a cabeça chorando. Perdão é quando a gente faz o que Nossa Senhora fez comigo.
Me viu no fundo do buraco e desceu até lá para me buscar. Não gritou, não julgou, só me puxou de volta. É isso que eu vou fazer com você agora. Ele começou a chorar alto, feito criança, e eu chorei também. E naquele salão a gente viveu outro milagre. 2 homens que se odiavam agora se abraçavam como irmãos, com a alma em carne viva. Depois daquele dia, João ficou morando num quartinho da igreja. Foi se recuperando aos poucos, parou de beber, começou a ajudar também. E cada vez que eu via ele varrendo a calçada ou carregando caixa de doação, eu lembrava que a fé não é só rezar bonito ou andar com terço no pescoço. É perdoar de verdade. É engolir orgulho, é ser canal de cura, não de julgamento. Uns meses depois, ele pediu para dar testemunho também. E no dia que subiu no altar para falar, começou assim: eu tô aqui não só porque Deus me alcançou, mas porque um homem me perdoou. E esse homem é a prova viva de que Nossa Senhora ainda caminha nesse mundo. Eu chorei de novo, porque naquele momento eu entendi. A última fogueira da minha vida não foi a que queimou as imagens no quintal, foi a que eu deixei apagar dentro de mim, a do ódio, da raiva, da mágoa. E hoje, se alguém me pergunta como foi que eu mudei tanto, eu só digo: foi Nossa Senhora. Mas não com pregação, nem com milagre de luz. Foi com abraço, com silêncio, com misericórdia. Igual uma mãe que vê o filho fazer besteira, mas espera de braço aberto o dia que ele volta. Se você me conheceu antes, talvez não acreditasse que hoje sou esse homem aqui. Mas se você me ouviu até agora, então sabe, eu não sou exemplo de nada. Eu sou só o retrato do que Deus pode fazer quando a gente entrega os cacos na mão certa. E a mão certa é a dela. De tudo que vivi, aprendi uma coisa que vale mais que estudo, mais que diploma, mais que dinheiro. Ninguém é irrecuperável. Ninguém tá tão sujo que não possa ser limpo. Ninguém tá tão fundo que não possa ser puxado para cima. Porque o amor de Nossa Senhora não olha para o barro, ela olha para o coração. Eu, Ronaldo Batista, queimei 3 imagens dela, cuspi em oração, gritei com o céu. Fui bicho, fui pedra, fui vergonha, mas ela não desistiu de mim. Me buscou como mãe que não larga filho nenhum, mesmo quando o filho vira as costas e cospe no colo. E hoje, com 47 anos nas costas, o que tenho é isso: fé no coração, dignidade na alma e paz na cabeça. Coisa que não se compra, nem se explica, só se vive, só se agradece. Minha casa, que era cova, hoje é ninho. Meu quintal, que era terreiro de raiva, hoje tem flor e altar. O povo que me temia, hoje me chama para rezar. Eu que não sabia um mistério do terço, hoje sou quem puxa a oração na missa das 6. E cada Ave Maria que sai da minha boca é como um tijolo que eu vou colocando para reconstruir tudo que destruí. Mas não foi fácil, não caiu do céu pronto. Foi chão, foi dor, foi joelho no cimento gelado. Foi pedir perdão olhando no olho. Foi calar o ego. Foi carregar a cruz que eu mesmo construí. Mas todo passo valeu, porque cada um me levou mais perto dela. A imagem que um dia eu queimei, hoje mora no meu coração. E essa ninguém mais apaga. Essa não tem fogo que destrua, porque não é de barro, é feita de amor. E se você está ouvindo isso agora e sente que já passou do limite, que fez coisa demais, que não tem mais volta, olha para mim, irmão. Olha para esse velho aqui, de rosto enrugado e alma remendada. Se teve volta para mim, tem para você também. Se ela me olhou no fundo do inferno que eu mesmo cavei, ela vai olhar para você também. Mas tem que querer, tem que pedir, tem que se ajoelhar com o coração. E se você ainda carrega a raiva dela, se você foi ensinado a zombar, a dizer que Maria não vale nada, que Nossa Senhora é só enfeite de igreja, para, respira, pensa com amor. Porque mãe é mãe, e essa, meu irmão, essa é a mãe do céu. E ela está aí, agora mesmo, do seu lado, esperando só um sinal seu para te puxar da lama, como fez comigo. Eu não terminei perfeito, não sou santo. Ainda erro, ainda tropeço, ainda choro no travesseiro. Mas agora eu sei para onde olhar e sei quem me levanta. Nossa Senhora Aparecida, eu queimei tua imagem, mas a Senhora reconstruiu a minha alma.
Obrigado, minha mãe, pela segunda chance, pela vida nova, pelo amor que eu nunca mereci, mas que a senhora deu mesmo assim. E que essa história não seja só minha, que seja tua também. Amém. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like.